Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra em João, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 10, a segunda parte do versículo. João 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio de estarmos juntos e podemos ouvir a Tua palavra, Senhor. Sê conosco nesta manhã mais uma vez. Nós queremos mais das riquezas insondáveis de Cristo. Nós queremos a vida, Senhor. Escolhemos a vida, optamos pela vida. Não queremos nada do homem, Senhor, nada da carne, nada do mundo, nada de Satanás. Nós queremos apenas o Senhor Jesus. Nós encomendamos nas Suas mãos esse tempo. E te agradecemos já em nome de Jesus. Sê com aqueles que ouvem, com aquele que fala, que a Tua unção seja sobre todos nós. Para que a Tua palavra seja desvendada, Senhor, e nós possamos tocar na vida, Senhor. A vida tocar em nós. Em nome de Jesus. Irmãos, o encargo para essas sessões das manhãs, nas primeiras sessões das manhãs, será sobre as riquezas insondáveis de Cristo, como reveladas ao apóstolo João. Então nós vamos fazer uma divisão aí, no Evangelho de João em Apocalipse. O Evangelho de João ele tem uma divisão que a gente pode utilizar usando algumas palavrinhas-chave. Então, uma divisão clara é, do capítulo 1 ao capítulo 7 de João, nós podemos ver o destaque de uma palavrinha, a palavra vida, a palavra zoé. E em todo o Evangelho de João, a palavrinha zoé aparece 56 vezes, sendo que só nesse trecho ela aparece 42 vezes. Então, uma primeira divisão do Evangelho de João seria essa, João do 1 ao 7. Uma outra, aí a segunda parte seria do 8 ao 12, seria luz. A palavra luz também destaca nesse segundo trecho, que é 24 vezes em todo o Evangelho, mas nesse trecho aparece 11 vezes. Luz, de 8 a 12. E do 13 ao 21, a palavra amor. Ela vai aparecer em todo o Evangelho 44 vezes. Sendo que só nesse trecho, do 13 ao 21, 36 vezes. Então, essa é uma divisão que fica bem clara no Evangelho de João. E nós vamos abordá-la nesses dias agora. E tem também a palavrinha glória, que aí refere-se ao livro de Apocalipse. Então, a palavra glória aparece no livro de Apocalipse 18 vezes, né? E no Evangelho de João ela aparece 40 vezes. Então a divisão vai ser assim: vida, luz, amor e glória. Então hoje o Carlos está comigo com relação à vida. O irmão Cláudio Pereira vai ficar com a parte de luz e amor, e o irmão Laurence vai ficar com glória, na sexta-feira, a última sessão. Então, em relação à vida, nós vamos prosseguir aqui em relação ao Evangelho de João, essa divisão dele, né, nós podemos observar o Evangelho de João como um evangelho com muitas peculiaridades. O irmão Bishop Westcott, ele fez uma divisão muito interessante, um estudo, né, comparando os evangelhos. Ele chegou na análise que o Evangelho de João é 92% único. Então, o Evangelho de João realmente ele tem muitas peculiaridades que nenhum outro evangelho tem. Para a gente comparar, o Evangelho de Marcos tem 7% só de peculiaridade, de particularidade, que só aparece no Evangelho de Marcos. Já bem diferente de João, que é 92%.
Então, essas riquezas insondáveis de Cristo, como reveladas ao apóstolo João, tocando com ênfase em vida. Nós podemos ver, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 1, o verbo encarnado. Né? O versículo 14, ele fala que ele se tabernaculou, ele habitou entre nós. E aí nós vemos o Senhor, então, vindo, né, a essa terra, tomando a forma de homem. E isso é revelado já no capítulo 1 de João. No capítulo 2 de João, tem um destaque ali que é uma festa. Festa de Canaã. Caná da Galileia, onde Jesus está presente. E a gente conhece o milagre ali da transformação da água em vinho. E é interessante ver isso. Por quê? Nós fazendo um paralelo com a nossa vida. Na nossa vida nós podemos pegar um exemplo como se fosse ou estivéssemos em uma festa. Enquanto tem vinho, está tudo muito bem, muito bom. Mas quando acabar o vinho, o que vai acontecer? A festa acabou. Cada um vai para sua casa, acabou a festa. Mas se Jesus estiver presente, o vinho nunca acaba. Então, irmãos, essa é na verdade, uma referência, né, para nós olharmos por esse aspecto, onde todos nós precisamos de Jesus. De alguma forma, a gente observa o mundo hoje está vivendo numa festa. E é verdade. O mundo brilha, tem oferecido muitas coisas, muito entretenimento, muita diversão, muitos passatempos, como se fosse uma festa. Mas vai chegar o tempo que o vinho vai acabar. E se Jesus não estiver presente, é morte. Então, esse quadro aqui é uma figura para a gente poder entender um pouquinho sobre esse aspecto da questão da vida. Aqui a gente vê então uma figura da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá no princípio, ontem nós começamos com o irmão Cristo já algumas coisas em relação ao princípio. A Trindade, onde fizeram aquela conferência, Gênesis capítulo 1, verso 26. Então, aqui representa como se fosse o terceiro céu, a Trindade. E aí, nós vimos que Deus formou o homem. Deus formou o homem completo, com corpo, com alma e com espírito. E aqui representaram esses três copinhos aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, faz essa divisão bem clara para nós. Espírito, alma e corpo. Então, todos eles com uma função. O espírito com a função de comunhão com Deus. É através do espírito que nós conhecemos a Deus. A alma também com uma função. A alma tem a mente, a vontade, as emoções. E a alma me dá consciência de mim mesmo. Eu sei que eu sou eu por causa da alma. Eu penso, logo existo. Né? Isso fala em questão da alma. E o corpo também, que me dá consciência do mundo exterior. Eu tenho 5 sentidos, Deus nos fez aí com pelo menos 5 sentidos. Né? O tato, o olfato, o paladar, a audição. E isso me dá consciência do mundo exterior. Então, esse é o homem que Deus fez perfeito e completo. E colocou lá no Jardim do Éden e colocou para ele, né, uma série de árvores. E a gente sabe que colocou também lá a árvore da vida, estava lá, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E colocou o homem lá para lavrar e guardar. E nós sabemos o que aconteceu, aquela tragédia do capítulo 3, onde o homem desobedeceu. O homem optou por uma outra árvore que não a árvore da vida. Optou pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente sabe que essa árvore é tipificada, né, uma figura dela, um sentido dela, seria a independência. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal fala de independência. A árvore da vida fala de dependência. Então, por causa disso, o homem foi expulso do jardim. E aí, ele vem aqui um quadro aqui, ele sai da presença de Deus e agora ele vai para o mundo de trevas. Por isso que isso aqui está preto. E agora o homem está cada vez mais longe de Deus, se afastando. Né? Aquela figura de Lucas capítulo 10, ele está indo para Jericó, está se afastando de Jerusalém. Cada vez mais longe de Deus.
E aí a gente sabe que o Senhor teve que fazer algo para poder resgatar o homem. Aqui é uma figura tipificando Jesus Cristo. Jesus Cristo teve que vir a essa terra para poder redimir o homem. E a gente sabe que Jesus Cristo, ele nasceu do alto. Ele não nasceu do homem, do relacionamento do homem com uma mulher. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então uma figura é, em Gênesis, no capítulo 3, a figura de Satanás como uma serpente, é como se Satanás tivesse picado a Eva. E, obviamente, picou Adão também. E essa picada, ela inoculou, ela injetou um veneno na corrente sanguínea de Eva e de Adão. Então, irmãos, né, a figura, obviamente, aí e aí Deus, obviamente, coloca o Adão como cabeça. Então, o Adão, o homem, está envenenado. Dentro do corpo do homem corre um veneno, que é o veneno da desobediência, da insujeição. E aí a gente sabe que o relacionamento de um homem com uma mulher vai gerar um outro filho, e esse filho também vai estar com o veneno no corpo dele. E o outro filho, todos envenenados. Essa é a figura do Senhor ter nascido do alto. O Senhor veio, né, tabernaculou, tomou a forma de um homem, mas ele nasceu do Espírito Santo. Porque se ele nascesse do homem, do relacionamento do homem com a mulher, ele também estaria envenenado. E o sangue dele não poderia ser oferecido. Então essa é um tipo, uma figura para a gente poder entender, né, obviamente, por que o Senhor teve que vir, porque de outra forma o homem não poderia se salvar a si mesmo. Toda a terra estava contaminada. E aí o Senhor veio, e uma figura interessante em relação à árvore, vamos lá em Gênesis, a opção do homem em relação à árvore, que aí tem um princípio aqui, que eu acho que é muito interessante nós. Gênesis capítulo 2, verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também da árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Gênesis 2:9, essa parte para destacar. Ó. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No capítulo 3, verso 3, vai dizer assim, ó, aí a conversa de Eva com a serpente. Aí Eva fala agora, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então aqui, irmão, se você colocar esse texto um do lado do outro, você vai ver aqui uma situação difícil. Por quê? Porque aqui, lá no 2:9, está dizendo que a árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida. Aqui no 3:3, está dizendo que a Eva está falando que a árvore que está no meio do jardim é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui parece uma situação difícil, porque... E aí você pode pensar, bom, tem talvez um erro aqui, ou você pode pensar, não, o meio talvez seja um meio... Né, o meio é um meio generalizado, está no meio. Talvez isso também. Mas nós, né, sabendo como a palavra de Deus é inerrante, que a palavra de Deus é inspirada, como é perfeita, né, nós sabemos que o meio só tem um centro, não tem como ter dois centros. Né, um círculo, ou pega lá um triângulo, né, quem geometria já estudou baricentro, ortocentro, circuncentro, só tem um, não tem dois. Então, o jardim também só tinha um centro. Mas aí como é que pode a árvore da vida estar no meio e a árvore do conhecimento do bem e do mal estar no meio? Como pode isso? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, tem alguma situação aqui difícil. A gente, né, pode... Aquela figura do bife, né, o bife está duro ou é a faca que está cega? Então, a figura nossa com uma faca na mão. E muitas vezes a gente está reclamando do bife que está duro. E aqui a gente pode achar que o bife está duro, tipificando aqui a palavra, mas não está, irmãos. Aqui uma figura, um entendimento, você tem que ver quem está falando. No capítulo 2, verso 9,
é o Senhor que está falando. A árvore que está no meio do jardim, quando o Senhor está falando, é a árvore da vida. A árvore que está no meio do jardim, quando Eva está falando, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que quer dizer isso? Como, usando uma figura olhando por cima agora, tenta imaginar agora você olhando por cima, como se fosse, o jardim fosse um círculo, uma figura de um círculo. O Senhor olhando, ele via no centro, ele via a árvore da vida. E a gente sabe que a árvore da vida tipifica o Senhor Jesus. Então, Deus olhando para o jardim, ele via a árvore da vida. Agora, Eva, quando ela olhou para o jardim, ela viu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, irmãos, aqui para nós serve como uma lição, um princípio que, quando nós perdemos o foco do centro, quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós estamos muito perto de cair, muito perto de sermos enganados. E conserve isso, irmãos. Quando Jesus não é o nosso foco, quando os nossos olhos não são simples, onde só olhamos para Jesus. Mateus capítulo 6, verso 22. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Aquele bons ali é simples no original. Se os teus olhos forem simples, o Senhor usa uma figura, um paralelo com os olhos de pomba. Em Cantares aparece pelo menos 3 vezes, 2 vezes em relação à noiva e 1 vez em relação ao noivo. Olhos simples, olhos como os da pomba, olhos como os da pomba. E a pomba tem uma particularidade que ela só consegue olhar para um objeto de cada vez. Ela não consegue olhar para 2 objetos ao mesmo tempo. Então, é uma figura muito linda para nós, como exemplo. Olhos como de pomba, para você só ter um foco, um ponto de Deus, só uma visão. O Senhor Jesus. Quando você está vendo outra coisa, além de Jesus, pode ser até, é o começo da queda. Então, irmãos, isso serve para nós, para nosso coração ser sondado. No Salmo 139, verso 24, fala: vê se há em mim algum caminho mau. Aquela palavrinha mal ali é ídolo. Vê se há em mim algum ídolo. Ídolo. Vê se há em mim algum ídolo, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno, pelo teu caminho eterno. Irmãos, é só o Senhor que pode nos sondar, não tem dúvida disso. Mas continuamente nós temos que estar diante do Senhor e pedindo isso. Senhor, sonda-me, Senhor. Porque nós somos tendentes, irmão, a escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, por causa desse veneno que está na corrente sanguínea nossa. E aí, voltando para cá então, nós sabemos que Jesus veio e ele vai fazer o resgate do homem, o sangue dele é derramado. Esse sangue não tem veneno da serpente, então é o sangue que Deus aceita. Deus aceitou o sangue de Jesus. E aí, o que aconteceu? Jesus morreu na cruz. Aqui é uma figura, então, aqui é a cruz. E esse buraco aqui, ó, que é intransponível para o homem, só através da cruz. E aqui vai encaixar direitinho, ó. Vai mostrar que só através de Jesus nós mudamos de posição. E aí eu estava aqui, cada vez indo mais para longe de Deus, cada vez mais distante, através do sacrifício. Deus me posiciona agora numa nova realidade. Essa nova condição, irmãos, é a figura aqui agora do novo homem. Vamos pegar esse copinho aqui como o novo homem. E aqui a gente sabe que Jesus Cristo, ele se assentou à destra, e aí o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem, o Espírito Santo aqui também está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. E o Espírito Santo vem e faz agora a habitação no homem. E a nova vida que a gente vai viver agora não é mais baseada na carne. Agora é baseada no Espírito. Mas para isso a gente sabe que o velho homem tem que permanecer morto na cruz, porque a hora que ele se levanta, ou se ele é alimentado, vamos usar assim a figura, a cruz não opera. Então aqui é uma figura que, para mim caminhar nesse caminho aqui, eu tenho que caminhar com o velho homem crucificado.
Aqui tem um arame que eu coloco do lado para mostrar que quando a cruz não opera, o que acontece? Aí o velho homem, como se ele ressuscitasse, ele ganhasse força, e aí você sai, né, de uma posição que você estava e vai para outra. Porque o pecado ele causa separação entre Deus e o homem. Você estava nesse caminho aqui coberto pelo sangue, por isso que isso aqui é vermelho. E agora você escolheu se alimentar de outra árvore, que não da árvore da vida. A tua posição passa essa. Aqui, né, pelo menos o entendimento, tem que você não tem como voltar para cá, crucificar Cristo novamente. Não. O que acontece, você é como se fosse, a gente usa muito a palavra desviado, está desviado do caminho. O que acontece, claro, se permanece aqui, vai ter obviamente perda, punição. Isso obviamente fala do reino, né? E aí a gente sabe, tem uma série de textos que a gente não vai estudar agora, mas fala sobre essa questão da condição do homem, né, em relação à disciplina de Deus. Deus vai disciplinar, Deus vai corrigir. Então, voltando no Evangelho de João, nós vamos ver agora pelo menos 8 exemplos das pessoas que estavam naquele caminho lá, indo para baixo, cada vez mais longe, e todas elas tiveram que fazer escolhas. Assim é conosco, assim foi conosco, e assim continua sendo conosco, e vai continuar sendo. No capítulo 2, então, tem essa festa que, quando tinha vinho, estava todo mundo alegre e contente. Quando acabou o vinho, se tivesse acabado o vinho, né, como acabou o vinho, e se Jesus não estivesse ali, a festa com certeza teria acabado também. Mas pelo fato de Jesus estar presente, a festa continua. Irmãos, o capítulo 3 agora vai começar. Jesus tem encontro com várias pessoas, né? E no capítulo 3 ele se encontra com um homem, que é Nicodemos. Então a figura de Nicodemos é a figura de um homem moral. Ele vai se encontrar com Jesus à noite e vai conversar com Jesus. Reconhece em Jesus algo diferente, especial, que ele realmente tinha algo de Deus. E esse encontro desse homem moral, obviamente que transforma, muda a vida dele, eu acredito nisso, porque no capítulo 19, depois a gente vai ver que Nicodemos vai lá, leva 34 quilos de bálsamo e tal, para embalsamar o corpo do Senhor. Então, realmente, eu creio que ele teve uma experiência com o Senhor. Nicodemos significa vitorioso entre o povo. Nicodemos é um homem moral, o primeiro homem que a gente vai ver aqui, né, estamos vendo aqui rapidamente, que encontra-se com Jesus. Esse homem moral, ele também precisa de Jesus. Embora seja um homem que, usando agora, contextualizando, paga os impostos, é um homem de família, trabalhador, vocês ou nós já pensamos assim, ou já ouvimos muito isso. Eu faço tudo direito. Esse é o homem moral. No capítulo 4, tem um encontro agora com a figura aqui da mulher samaritana, mas uma figura do homem, como um homem insaciável. Ela teve 5 maridos e agora o que tinha não era o marido dela. Por quê? Porque ela bebia de uma água que nunca dessedentava, sempre tinha sede. Então aqui é a figura do homem insaciável. Então no capítulo 3, o homem moral, no capítulo 4 agora, se encontra com um homem insaciável, onde ele não se satisfaz. Tem que fazer uma escolha também. E eu creio que a mulher samaritana, a gente sabe aqui pelo texto, que ela também teve uma experiência com o Senhor. Então, irmãos, o homem moral precisa de Jesus. O homem insaciado precisa de Jesus. E agora vamos ver o capítulo 4 ainda no 46. Até o 54 vai aparecer agora um homem doente. Esse homem doente, ele também precisa de Jesus. Esse homem doente quem é? Esse homem moral quem é? Esse homem insaciável quem é? Irmãos, esse sou eu, esse é você. Ou você se enquadra talvez nos 8, ou você vai se enquadrar em 1, ou 2, ou 3, mas com certeza num desses 8 você vai se ver aqui. Irmãos, todos nós estamos, ou estávamos, né? Porque a vida agora já operou em nós, estávamos doentes. Todos nós. O pecado nos deixou doentes. No capítulo, agora no 5, tem o 4º homem. É um homem paralítico, 38 anos.
E esse homem, irmãos, não podia andar. Ele não tinha como se achegar a Deus. O que aconteceu? Quem é que veio? Foi Deus que veio até nós. Porque era impossível nós irmos a Deus. Nós estávamos paralisados. A paralisia do pecado nos bloqueou. Não tinha como nos chegarmos a Deus. Éramos esse homem paralítico também. Nós nos enquadramos aqui, irmãos, todos nós. Porque não tínhamos como nos achegar a Deus. Agora, irmãos, no capítulo 6, o homem faminto. O homem faminto. O homem faminto aqui, multiplicação, isso. O quinto homem, o homem faminto. Ou aqui no caso, a multidão, mas a gente tipificando na figura de um homem, seria um homem faminto. Irmãos, esse homem aqui somos nós também. Nós estamos famintos. Se não for Jesus nos alimentar, nós morreríamos de fome. Porque só Ele tem o pão da vida. Ele é o pão da vida. No capítulo 8 agora. Aqui é o sexto. Aqui é a mulher adúltera que é pega no adultério. Aqui, irmãos, a figura seria o homem escravo do pecado. Todos nós éramos escravos do pecado. No caso dela aqui, o adultério, mas no nosso, qualquer outro que a gente possa nomear. Todos nós, escravos do pecado. Tivemos que fazer escolhas. E ela, com certeza, ela também escolheu, a gente sabe que ela foi perdoada pelo Senhor. Agora no capítulo 9, o sétimo encontro. O homem cego. Irmãos, todos nós éramos cegos. Todos nós. O único que tinha visão, que veio a essa terra, foi Jesus. Ele é o único que enxergava. E com o toque dele, nós passamos a enxergar também. Porque se ele não tivesse nos tocado, nós nunca mais, nunca veríamos. Mas por causa da vida, a vida nos tocou, nós passamos a ver. Eu era esse homem cego, você era esse homem cego. E no capítulo 11 agora, o oitavo, morto, Lázaro, o homem morto. Todos nós estávamos mortos, em delitos, em pecados. Todos nós. Todos pecaram, todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Não tinha solução para o homem. Aquela figura que eu acho uma figura muito linda, onde a terra é como se fosse um grande caixão, onde todos nós estávamos mortos. Mas teve que vir alguém de fora e entrar nesse caixão e poder levantar a tampa para podermos sair. De outra forma, nós nunca conseguiríamos sair. Teve que vir alguém vivo. Entrou no caixão e saiu. Ele ressuscitou. E ele agora abriu um novo e vivo caminho para Deus. Para nós. Para nós chegarmos a Deus. Somente através de Jesus. Então, irmãos, essa figura desses 8, essas 8, vamos chamar assim, de personalidades, ou 8 homens, nós estamos aqui. A maioria deles, vocês viram? Ou em todos eles? Que nós não somos melhor do que nenhum deles aqui. Todos nós estávamos condenados. E agora, irmãos, a questão da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vimos ali que quando Eva fala, para Eva a árvore que estava no meio era a árvore do conhecimento. Mas quando Deus fala, a árvore que está no centro é a árvore da vida. E a gente sabe que a árvore da vida está tipificada, é tipificada pelo Senhor Jesus.
E é interessante observar que a palavra de Deus, ela na verdade, tem todo um dualismo, vamos chamar assim, desde Gênesis vai até Apocalipse, onde tem a vida e a morte, o bem e o mal, né? A tarde e manhã. Nós temos várias figuras sobre esse dualismo. E nós também, a carne e o espírito é um dualismo. Continuamente nós temos que estar, né, vigiando. Então, aqui a figura da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante observar que a árvore do conhecimento do bem e do mal, que tipifica a independência, a desobediência, essa foi a opção que Adão fez. E nós, por consequência, também fizemos essa opção. E a questão, irmãos, que aí a gente começa a observar na nossa vida a influência que essa árvore tem do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque a gente vai ver agora alguns detalhes na vida de Jesus. Quer ver? Vamos ver aqui como é que Jesus pensava, como é que Jesus tratava, como é que Jesus agia em relação a essa situação da árvore da vida. Jesus nunca comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele nunca foi independente de Deus. Tudo que ele fazia conforme o Pai mandava, conforme ele via o Pai fazer. Ele era totalmente dependente. Isso tipifica, obviamente, pela árvore da vida. Como é que Jesus pensava? Vamos ver Mateus 21. Mateus capítulo 21. Se Jesus, ele nunca comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, como é que Jesus tratava então as situações? Como é que ele vivia em relação quando aparecia algum julgamento, alguma situação que ele tinha que tomar uma posição? Como Jesus respondia? Como é que Jesus se saía dessas situações? Capítulo 21, verso 25. Mateus 21, 25. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditasse nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Irmãos, aqui a gente vê como Jesus julgava. A forma como Jesus coloca aqui é: o batismo de João era do céu ou era da terra? Ele não coloca o batismo de João era certo ou era errado. O batismo de João era bom ou era ruim? E Jesus não fala isso. Por que ele não fala isso? Vamos ver outro texto agora. Mateus 22, 17. 17 ao 21. 22, 17 e 21. Outra situação que colocaram Jesus numa situação muito difícil. Questão do tributo. 22, 17. Dize-nos, pois que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe 1 denário. E ele lhes perguntou: de quem esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Irmãos, estão vendo, né? Obviamente a gente fica maravilhado com a sabedoria do Senhor. Mas aqui o princípio está. A árvore da vida. O princípio está. É celestial ou é terreno? Jesus não faz distinção entre certo e errado, bem e mal. Por quê? Porque ele, né, sendo a árvore da vida, tipificando onde só comia da árvore da vida, ele nunca se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele não usa esse julgamento certo e errado, bem e mal. Agora você começa a perceber na sua vida, na minha vida, como a gente usa o julgamento bem e mal, o certo e errado. Quando o Senhor quer que a gente julgue diferente, é celestial ou é terreno? Isso vai me aproximar de Deus ou não vai? Eu vou assistir esse programa agora. Isso é da vontade de Deus? Vai agradar ao Senhor ou não vai? Isso vai me aproximar mais do Senhor? Vai edificar?
Eu vou fazer esse negócio agora. Eu vou fazer tal coisa. Irmãos, quando nós agimos pela nossa própria força, pela nossa vontade, pela nossa própria mente, que árvore que a gente está se alimentando? Irmãos, entende como é sério isso? O que o Senhor quer é que nós comamos apenas da árvore da vida. Vamos ver outro exemplo aqui. João 8, 23. João 8, 23. Tem vários exemplos, eu pensei alguns, mas os irmãos vendo dessa maneira, com certeza, você pode encontrar vários onde Jesus ele é muito claro em relação a isso. Entre celestial e terreno. Prosseguiu, 8:23. Prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Aqui mais uma vez, irmãos, celestial e terreno. Mateus 16, vamos ver outro texto, onde Jesus faz essa distinção. Mateus 16, 23. 16, 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mais uma vez, celestial, não cogita das coisas de Deus, cogita das coisas dos homens, terreno. Irmãos, né, como essa figura onde nós temos dentro de nós esse veneno correndo. Isso fala da carne, do velho homem. Nós podemos usar uma figura assim. Nós somos formados do pó da terra. O Senhor nos formou do barro, do pó da terra. Então, uma figura como nós, um pequeno jardim do Éden. Formado do pó da terra, dentro de mim agora, eu tenho a árvore ainda do conhecimento do bem e do mal, por causa da queda do homem, por causa do veneno da serpente, e dentro de mim agora, pela nova vida, eu tenho a árvore da vida, porque o Espírito Santo, ele habita em mim, ele habita em você. Então a figura é que dentro de mim, ou eu, né, uma figura assim, nós, seres humanos, somos como um pequeno jardim do Éden. Éden significa deleite, prazer. E é onde Deus tem prazer estar, onde Deus quer estar. Porque Deus não habita em tabernáculo, em templo feito por mãos de homem. Então nós, como um pequeno Éden, nós temos que diariamente, continuamente, estar tomando uma decisão. Que árvore eu vou comer? Que árvore eu vou me alimentar? Se eu escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, independência. Eu vou fazer aquilo que eu quero. Se eu me alimentar da árvore da vida, eu vou estar em comunhão com Deus e vou fazer aquilo que o Senhor, que Deus quer que eu faça. Uma figura, irmãos, para entendermos também é a vida de Moisés. Moisés teve que tomar uma decisão na vida dele também. Quando ele viu aqueles dois homens lutando, ele viu um hebreu e um egípcio. Eles estavam brigando entre si. E ele teve que tomar uma posição ali. Dentro dele, ele viu aquela luta. Por quê? Porque ele era hebreu, mas foi criado no Egito, na cultura egípcia. E ele teve que tomar uma decisão. Ele tinha que matar um dos dois. Se ele matasse o hebreu, ele ia seguir Faraó, ia seguir o egípcio. Se ele matasse o egípcio, Faraó ia se irar com ele. Ele tinha que abandonar o Egito e seguir o hebreu. Vocês entendem o paralelo conosco? Dentro de mim eu tenho um egípcio e um hebreu. Eu tenho que continuamente tomar a decisão: quem vai morrer? Porque se eu decidir que o egípcio vai viver, significa que o hebreu vai morrer.
Se eu decidir pelo egípcio morrer, o hebreu vai viver. E aqui, irmãos, fala desse dualismo onde o hebreu é o novo homem e o egípcio é o velho homem. O egípcio se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal. O hebreu se alimenta da árvore da vida. Conforme as minhas escolhas, é esse que eu estou decidindo quem vai viver e quem vai morrer. Irmãos, quão sério é isso? Quão sério é? E quão difícil é? Porque até para mim escolher eu preciso do Senhor, a gente sabe disso. Que nós por nós mesmos, irmãos, somos falhos, fracos, somos mortais. Nós não podemos nada em nós mesmos. Temos que comer pela misericórdia de Deus. Mas o livre-arbítrio, Deus deu ao homem. A escolha é você que faz. E Deus ainda, em Deuteronômio a gente sabe, a gente vai depois ler esse texto, onde Deus dá a dica ainda. A morte e a vida estão adiante. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Irmãos, então essa figura aqui, onde o homem tem a opção de escolha entre qual árvore vai se alimentar, a forma como ele julga, está baseado no qual árvore ele está se alimentando. A forma como ele vive, está baseado aí na árvore que ele está se alimentando. E aqui nós sabemos que o homem agora, sendo nova criatura, tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Mas ainda assim, eu sei que algumas coisas Deus dá e outras são desenvolvidas. A justificação, nós somos justificados já. Todos fomos justificados em Cristo, feito justo em Cristo, por causa de Cristo, por causa da obra de Jesus. Mas a santidade, não, a santidade está sendo desenvolvida, que fala disso, do velho homem e do novo homem, onde entre eles tem essa luta. E a santidade fala disso, onde o velho homem deve, obviamente, vai morrendo, precisa, obviamente, definhar para que o novo homem viva. Uma figura que marcou muito o início da minha experiência com o Senhor, onde o irmão explicou assim para mim, é como se você tivesse dentro de você 2 cachorros, um branco e um cinza, aonde o cachorro branco fala do novo homem, o cachorro cinza fala do velho homem, e você só tem uma porção de comida, a cada dia, uma porção de comida. Você tem que decidir qual você vai alimentar. Se você alimentar o cachorro branco, o cinza vai ficar sem comida e vai ficar fraco. E vai morrer. Se você alimentar o cachorro cinza, o branco vai ficar fraco. E o cinza vai prevalecer. Irmãos, isso foi de grande ajuda para mim. Tem sido até hoje. A decisão que eu tenho que tomar diariamente, várias vezes por dia, dezenas, centenas, milhares de vezes por dia, é qual cachorro eu vou alimentar. Quem vai morrer? O hebreu ou o egípcio? Que árvore eu vou comer? A árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal? A escolha é minha. Então, irmãos, aqui a figura é, nós agora estamos num processo de santificação. E a glorificação ainda vai vir. Nós vamos ser glorificados. Está no futuro. Então, a justificação no passado, a santificação está no presente, está sendo desenvolvida, e a glorificação lá no futuro. Então, algumas coisas Deus deu, outras são desenvolvidas. O caráter, é o exemplo disso. Então, a salvação nós já temos. Uma vez dada, Deus não tira, porque a salvação é um presente, é um dom. A salvação eu não fiz nada para merecer. Foi única e exclusivamente obra do Senhor. Mas a questão agora do galardão, da recompensa, aí é diferente. Então, a salvação é uma coisa, a recompensa, o galardão é outra. Por isso que vai falar aqui do desenvolvimento da vida cristã. Nós podemos ficar aqui por toda a nossa vida. Vamos dizer, num primeiro estágio. Não é a vontade de Deus, com certeza. Por que nós muitas vezes ficamos travados aqui? Não desenvolvemos. A pessoa já tem anos de caminhada e não cresce. Em Hebreus capítulo 5 vai falar desse tipo. Hebreus 5. Onde era para ser mestre. Hebreus capítulo 5. No final do capítulo 5, Hebreus 5:12. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido.
Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Irmãos, aqui você pode estar nesse estágio e continuamente nesse estágio. Por quê? Aqui tem uma figura onde tem essas cordinhas aqui, ó. O que significa isso aqui? Significa o seguinte: você ganhou uma nova vida e agora você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho. Só que junto com a tua mudança, nós sabemos disso, irmãos, que vem coisas, vou pegar aqui, que estão presas. É como se nós estamos ainda muito arraigados a esse mundo. Isso nos impede de crescer. Lembra o conselho de Paulo a Timóteo, um soldado, quando ele é alistado? Ele não se envolve com as coisas dessa terra. Lembra da figura do trigo? O Senhor nos coloca uma figura como o trigo, a raiz dele é podre, solta para esse mundo. É como se pudesse soltar facilmente, porque não está apegado. Lembra de Paulo aos Coríntios? Ter como se não tivesse, possuir como se não possuísse. Não coloca o coração nisso. Lembra do Salmo 139, verso 24? Vê se há em mim algum ídolo e guia-me pelo teu caminho eterno. Irmãos, isso tudo pode ser embaraço e eu não vou progredir. Isso aqui às vezes são coisas listas, como a gente sabe, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque se isso vai causar impedimento para mim correr a carreira, eu não quero. Então, irmãos, esses laços aqui, aí são vários, né? O Espírito Santo fala conosco na sua particularidade, mas isso são barreiras, impedimentos para o nosso crescimento. E quando nós pecamos, a gente sabe que nós saímos da posição e o pecado vem, o velho homem, né, na figura da opção da árvore que você se alimentou, e você sai da posição que você estava, e como se o velho homem, agora aquele cachorro cinza, ganhou força. E a velha criação, Satanás tem direito sobre ela. E aí ele vem, sim, ele pode fazer muito estrago aí. A salvação, eu creio, você não vai perder. Mas a alegria da salvação você perde. A comunhão com Deus você perde. E obviamente que para voltar para cá você tem que confessar o teu pecado. Porque nós temos um advogado junto ao Pai. E deixar Ele, para que alcance misericórdia. Então, irmãos, como é que funciona então essa questão de desembaraço? Hebreus capítulo 12 vai responder para nós. Você quer correr a carreira? Aquele que é santo, continue a santificar-se ainda mais. Hebreus 12. Portanto, 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, essas do capítulo 11, que deram exemplo para nós, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Irmãos, aqui o segredo é olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Lembra da experiência de Eva? Quando ela olhou para o jardim, ela viu a árvore do conhecimento do bem e do mal como centro. Porque os olhos dela não estavam firmemente na árvore da vida. E aí isso é o princípio da queda. E aqui fala que desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Então tem duas coisas aqui. Tem o peso, corredor, o maratonista. Vocês já viram ele correndo com mochila nas costas? O mais leve possível. Os shorts mais leve, a camiseta mais leve. O mais leve possível, não pode ter peso nenhum. Não é assim? Nós estamos, irmãos, numa maratona, de certa forma.
Assim, irmãos, é a carreira que o Senhor quer que a gente corra. Desembaraçando. Então aqui é como se fosse um embaraço. Isso aqui te prende. Se isso está te prendendo, não te permite, o que vai acontecer? Vai te prender. E você não vai correr, você vai caminhar. Isso o que significa? Significa que você vai ficar no leitinho, no leitinho, no leitinho, no leitinho, no leitinho. Você não desenvolve a vida de Deus. Por causa dos embaraços, por causa da prisão, por causa das escolhas, por causa do alimento. Porque aquilo que você está optando é a morte e não a vida. Então, uma outra figura aqui para nós entendermos, para finalizar, eu usei esse tubo aqui para explicar algo também. Os irmãos fixarem bem essa mensagem. O que é isso? A questão é o seguinte: aqui está escrito morte, e aqui está escrito vida e ressurreição. Irmãos, tudo o que nós temos, o que nós somos, tem que passar pelo altar de Deus. Nós estávamos mortos em delitos e pecado. E tudo o que fazíamos, como que éramos também, morte. A questão é, aqui é uma figura como se fôssemos nós. E aí, está aqui, e aí Deus operou a vida em nós. E nós saímos aqui do outro lado, vida. Por quê? Porque a vida nos tocou. Ele é a vida. Nele está a vida. Ele nos tocou. E aí nós podemos sair do outro lado. E aí fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Mas nem tudo que está do lado de cá, junto conosco, o Senhor vai tocar para sair aqui desse outro lado. O que significa então isso? Significa que talvez tem planos, tem ideias, tem vontades suas, e o Senhor está aqui. E o Senhor fala: filho, isso não vai. E aí vem aqui e vai sair aqui. Ó. Não caiu, não passou lá. Se não saiu lá, significa o quê? Que não veio para cá. O não veio para cá, né? Não veio para esse outro reino, significa que ficou preso lá. Significa que não vai. Se for, irmãos, se for da vontade de Deus, é como se isso aqui, ó, ficasse escondido aqui dentro. Saiu do outro lado, a vida tocou. Isso não vai ser embaraço para você. Por quê? Porque os nossos olhos só estão em Cristo, olhando firmemente para Jesus. Ele é o nosso alvo maior e único. Isso não vai ser embaraço. Você vai ter como se não tivesse, possuir como se não possuísse. Isso não vai te prender, porque isso está dentro da vontade de Deus. Agora, se algo que está te impedindo, algo que está te bloqueando, algo que está te atrapalhando, pode ter certeza, é algo que você está lutando com Deus, está forçando, porque Deus não permitiu sair do outro lado. Significa que está do lado da morte ainda. E se está do lado da morte, vai te bloquear, vai te limitar a carreira. Para finalizar aqui, irmãos, vamos ver como o Senhor quer que eu pense. 1 Coríntios 2, 16, vai falar sobre a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo está em nós porque o Espírito Santo está em nós. Isso é um fato, mas talvez ainda não seja a realidade. A mente de Cristo, irmãos. Nós temos a mente de Cristo, irmãos. Isso é muito maravilhoso, é muito grandioso. E essa mente, ela pensa apenas no que é celestial e no que é terreno. Essa mente, ela não pensa no certo e errado. Ela não julga assim. Então, irmãos, nós temos que desaprender ou, obviamente, largar, abandonar aquela velha prática e viver essa nova vida. Em todos os aspectos, principalmente na mente. Onde o meu julgamento passa a ser celestial ou terreno. Isso é da vontade de Deus. Aquela figura do povo Amish, né? Que eles não têm nem energia elétrica em casa, porque a figura que o entendimento é que eles não querem nada que venha do mundo. Então um cabo que venha do mundo, eles não querem. Eles não têm energia elétrica.
Tem um grupo muito grande na Pensilvânia. Né? Talvez a questão da atitude, ok? Talvez não a melhor, não vamos nem julgar isso, mas a intenção do coração, irmãos, ela é correta. Não queremos nada que venha do mundo. Vamos ver outro texto aqui, Romanos 12. Romanos 12. Então, como vai ser então essa questão da renovação? Como é isso? Romanos 12, 2. E não vos conformeis, não tomeis a forma desse mundo, deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a nossa mente precisa ser transformada. Metamorfose. E na verdade, é a troca para a mente de Cristo, porque a nossa mente está caída. A nossa mente está viciada na árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora nós precisamos da mente de Cristo, que se alimenta única e exclusivamente da árvore da vida. Filipenses 4:8. O que o Senhor quer então que ocupe o nosso pensamento? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Uma pergunta é: você conhece o que é? Tudo é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a realidade. Tudo o que é respeitável. Conhece alguém mais respeitável que Jesus? Tudo o que é justo. Conhece alguém mais justo que Jesus? Tudo o que é puro. Conhece alguém mais puro que Jesus? Tudo o que é amável. Conhece alguém mais amável que Jesus? Tudo o que é de boa fama. Conhece alguém que tem mais boa fama que Jesus? E se alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe você. O que é para ocupar o nosso pensamento então? Cristo, árvore da vida. Apenas isso. Irmãos, é tão simples, mas a gente sabe que é tão difícil. E é aí que a gente precisa, obviamente, do Senhor. O último texto então, Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Amém, Pai, nós te agradecemos por esse tempo e que tu continue falando conosco, Senhor. Nós precisamos de Jesus, queremos mais do Filho, mais da vida. Nós queremos escolher a árvore da vida, Senhor. Essa é a nossa escolha, Senhor. Nós queremos mais de Jesus e menos de nós mesmos a cada dia, Senhor. Queremos perder de nós para ganharmos de Ti, Senhor. Importa que Tu cresças e nós diminuamos. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, nós desejamos a Ti. Nós queremos mais de Jesus e menos de nós. Encomendamos nas Tuas mãos agora, Senhor, esse tempo, essa outra sessão. Em nome de Jesus, continua nos conduzindo conforme a Tua boa vontade, conforme o Teu querer. Que se cumpra integralmente a Tua vontade para esses dias aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.